Fala pessoal do YouTube, como é que vocês estão? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Hoje eu vou contar um negócio diferente. E essa vai ser a história do futebol em Portugal. Então deixe seu like e se inscreve nesse canal. Portugal é um pequeno país localizado na região ibérica, no sul da Europa, tendo seu território do tamanho do tamanho da Paraíba. Seus principais distritos são Lisboa, Porto, Setúbal e Coimbra. Neste país existem vários distritos. Entre eles estão a Ilha da Madeira, Açores, Faro, Beja, Setúbal, Évora, Porto Alegre, Santarém, Leiria, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Aveiro, Porto, Vila Castelo, Braga, Vila Real e Bragança. Sendo essas uma das cidades que tem mais turistas, que está Lisboa e Porto. Bem, o futebol começou a se popularizar mesmo na região de Lisboa. Logo começou a se espalhar para outros lugares como Leiria, Coimbra, Braga, Porto, Aveiro. E logo começou a ser criados times de futebol e até que surgiu o primeiro time de futebol de Portugal. Associação Acadêmica de Coimbra, organismo autônomo de futebol, ou simplesmente Acadêmica de Coimbra ou Acadêmica. Esse é o time mais velho que existe em Portugal, sendo fundado em 3 de novembro de 1887, sendo o clube mais velho. Mas, naquela época, também praticava outros esportes, como o racquetball e o basquetebol. E o futebol ficou meio de lado até 1901, onde o clube começou a se importar mesmo com o futebol. Seguindo, o segundo clube mais velho que existe é o Futebol Clube do Porto, sendo fundado em 1893, sendo o segundo time mais velho de Portugal. O terceiro clube mais velho a existir é o Benfica, sendo fundado em 1904. Mas esse clube surgiu por causa de dois times, o Futebol Clube Benfica e o Sport Lisboa. Esses clubes estão passando por graves crises. Até que um cara chamado Carlos Bento decidiu juntar os clubes para criar o Sport Lisboa Benfica em 1904. Que logo esse cara, anos depois, ia criar um outro time que eu vou contar já, que seria na freguesia de Belém, que seria tipo um bairro em Lisboa. O quarto time mais velho de Portugal é o Sport Clube Portugal, ou simplesmente Sporting. O Sporting, ele foi fundado em 1906, sendo o quarto time mais velho de Portugal. Em 1908, estava sendo criada a primeira organização de futebol de Portugal, que foi o primeiro distrital, ou seja, como se fosse no Brasil, um estadual. Em 1908 foi o primeiro campeonato a ser realizado com sucesso. Logo começam a surgir vários outros, mas o campeão de 1908, 1909 e 1910 não foi identificado, até que em 1911 foi realmente que começou o campeonato pela Federação Portuguesa. O campeão foi o Clube Atlético Lisboense,
que foi o primeiro campeão. Logo depois foi o Benfica e o Sporting. O segundo campeonato a existir em Portugal foi o campeonato de Porto Alegre, de 1912. E o seu primeiro clube a ganhar foi o Sport Porto Alegrense. Em 1921, estava sendo planejado a criar uma primeira organização nacional portuguesa. Isso por causa de uma derrota que Portugal sofreu contra a Espanha por 6-3 no agregado. Isso deixou os portugueses muito irritatíssimos e criasse uma federação de futebol que reunia os clubes de cidades anônimas como Covilhã e Olhão. Pedidos aceitos, então, em 1920 e 1921 foi criado o Campeonato de Portugal, equivalente à Taça de Portugal nos dias atuais. E o primeiro campeão foi o Porto, que logo foi o Sporting em 1924. O Sporting Clube Olhanense simplesmente foi o campeão, como se fosse uma zebra, venceram o Porto por 4-2. A outra zebra de 1926 foi o Marítimo, após ganhar o campeonato. O campeonato português estava crescendo, até que a organização portuguesa, a Federação Portuguesa, quer dizer, eles decidiram criar o primeiro campeonato que seria realizado em 1935. Assim foi o Campeonato de Portugal, ou Liga Pro. Nos atuais, e alguns meses depois foi criada a segunda divisão, em 1935. Isso foi um grande marco para o futebol de Portugal, e o primeiro campeão foi o Porto, após vencer o Benfica num agregado de 23 contra 17 pontos. E pelo segundo ano foi o Atlético Clube de Portugal. Antigamente era chamado de Carcaveirinhos. Os Carcaveirinhos foram os primeiros clubes a ganhar. Foi o primeiro clube a ganhar o Campeonato de Portugal e 2 vezes a segunda divisão. O que esse feito foi marcante pela segunda divisão em 1939, mas acabou sendo extinto em 1942 para criar, junto com o União Futebol Lisboa, o Atlético Clube de Portugal. Em 1946, o clube Os Belenenses acabou sendo campeão. Sabe aquele cara que eu comecei no começo, o Carlos? Então, em 23 de setembro de 1919, junto com um monte de rapazes, decidiram criar um clube de futebol na freguesia de Belém, onde que fica perto de um castelo, que é a Torre de Belém, para criar o clube de futebol Os Belenenses. Em 1947, em Portugal, foi adicionado um sistema de rebaixamento. Logo, 2 anos depois, na segunda divisão foi começando o sistema de rebaixamento. Os rebaixados foram o Oliveirense e o Boa Vista. Mas 2 meses depois foram rebaixados o Famalicão e o Sejoanense, sendo a pior pontuação de todos os tempos do Campeonato Português, com apenas 5 pontos. 1950 chegou com mais novidades. Em Portugal, o Benfica acabou ganhando o campeonato estrangeiro que reunia clubes de Portugal e Espanha, Itália e Suíça e França, vencendo o Bordeaux na final por 3-2. E também nos anos 50 começaram a adicionar hinos em time de Portugal. E logo no comecinho de 1951 foram criados os primeiros hinos do Benfica e do Oriental de Lisboa. Em 1952 foi criado o hino do Porto Alegrense e do Porto. O Clube Desportivo Porto Alegrense
Foi o único clube da década de 50 a conquistar 7 campeonatos seguidos. Bem, na verdade, eu errei o ano. Na verdade, foi 1960, que ele conquistou o campeonato de 1962 até 1967, consecutivos. Já seu rival, o Estrela, não teve essa mesma sorte, só conquistando 2 campeonatos naquele ano, junto com o Elva. Em 1961 chegou com mais novidades. Benfica acabou sendo campeão da Champions de 1961 e 1962. Leixões Sport Clube acabou fazendo um feito inédito após vencer a Taça de Portugal em 1961, após bater o Porto por 2-0. Gente, esse foi o primeiro capítulo da história do futebol em Portugal, mas amanhã eu posso trazer mais episódios, então vamos lá.